Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. O presente vídeo tem por finalidade apresentar um resumo em ordem cronológica dos principais eventos que se estendem desde Daniel capítulo 5, passando pelos livros de Esdras, Ageu, Zacarias, Ester e Neemias. A ideia aqui é facilitar para o estudante da Bíblia a identificação dos principais personagens da narrativa em foco em uma linha sequencial do tempo, proporcionando um entendimento da conjuntura dos fatos ordenados por Deus na sua palavra. Compreendemos? Então, como diz o professor Fábio Xavier, senta que lá vem história. Tudo começou em Daniel capítulo 5, na noite fatídica daquele dia 29 de outubro do ano 539 a.C., ano da queda do Império Babilônico. O rei Belsazar ofereceu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, enquanto que seu pai, Nabonido, estava ausente da capital babilônica. Após ter ordenado que se trouxesse os vasos sagrados que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, o rei e seus convidados beberam vinho neles. A Bíblia diz que no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam na caiadura da parede. Diante da cena, o rei Belsazar ficou completamente apavorado, a ponto de seus joelhos baterem um no outro. Como não podia entender o que havia sido escrito pela mão misteriosa, o rei Belsazar convocou os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores para que lessem e interpretassem a escritura. Porém, não houve quem assim o fizesse, exceto por um homem em que nele havia o espírito excelente, o qual se chamava Daniel. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e disse a ele quanto à escritura misteriosa. Grande rei, a escritura diz assim: Mene, mene, tekel, ufarsim. Contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e é entregue aos medos e aos persas. De acordo com Daniel 5, 30 e 31, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario o Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Segundo a interpretação do pastor Severino Pedro da Silva, Ciro continuou à frente de suas tropas, dominando o resto do império, entregando assim o governo a Dario o Medo. Daniel capítulo 6 diz que, assim que assumiu o reinado, o rei Dario achou por bem dividir o país em 120 províncias, cada uma sob um governador. Estes governadores eram responsáveis perante 3 presidentes. Daniel era um deles. Daniel deu prova de ser mais competente do que os outros governadores e presidentes, e o monarca pensou em elegê-lo como seu colaborador na administração de todo o império. Por causa disto, houve uma grande inveja entre os demais governadores e presidentes, a ponto de, em função de um decreto assinado precipitadamente pelo rei Dario, Daniel foi lançado em uma cova de leões. Mas Deus o livrou do poder dos leões porque foi achada em Daniel inocência diante de Deus. E a Bíblia diz que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Daniel capítulo 9, versículo 2, lemos que naquele mesmo ano, isto é, no primeiro ano do reinado de Dario o Medo, o referido profeta entendeu pelos livros que o número de anos de que o Senhor falou ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Nesta ocasião, Daniel dirigiu-se ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, confessando a Deus os pecados da nação de Israel. Deus, então, atendeu à oração de Daniel
enviando o anjo Gabriel para dar-lhe a visão das 70 semanas proféticas determinadas sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. Ainda em resposta à oração de Daniel, um ano depois, ou seja, em 538 a.C., Ciro, o rei persa, decretou o fim do cativeiro babilônico do povo judeu, autorizando-o a retornar para Jerusalém a fim de reconstruir o templo sagrado, sob a supervisão de Zorobabel. Os dois últimos versículos do segundo livro das Crônicas, junto com os dois primeiros versículos do livro de Esdras, nos trazem a informação deste decreto que foi publicado no primeiro ano do reinado de Ciro o Grande. Este foi o primeiro decreto de uma série de outros, autorizando os judeus à reconstrução do templo. Provavelmente o rei Ciro teve acesso às profecias do profeta Isaías, escritas nos capítulos 44 e 45, cerca de 200 anos antes do seu nascimento e 140 anos antes da destruição do templo, que Deus o constituiria rei sobre várias nações e inspirar-lhe-ia a resolução de fazer o povo voltar a Jerusalém para reconstruir o templo sagrado. Ciro foi o único rei pagão na Bíblia a ser chamado por Deus de meu pastor, em Isaías 44, 28. O seu nascimento foi muito conturbado. Heródoto conta em sua história que o avô de Ciro, por nome de Astíages, tentou, sem sucesso, matá-lo quando ele ainda era um bebê. Porém, tendo a sua vida poupada por seu algoz, Ciro o Grande se tornou o rei da Pérsia, cumprindo assim os desígnios de Deus para com o seu povo, libertando-o do cativeiro babilônico. Neste mesmo ano, 538 a.C., de acordo com o livro de Esdras, capítulo 2, versos 64 e 65, Zorobabel chegou em Jerusalém acompanhado da primeira leva de judeus, composta por 49.897 pessoas. Em Esdras, capítulo 3, versículos 1 a seguir, vemos a narrativa de que no início de outubro do mesmo ano, o povo se ajuntou em Jerusalém e reconstruíram o altar de Deus de Israel, ofereceram sobre ele o holocausto e celebraram a festa dos tabernáculos. Isto foi antes que se começasse a reconstrução do templo. Em Esdras 3 e 8, diz que as obras efetivas da reconstrução do templo iniciaram-se em maio do segundo ano da chegada dos retornados a Jerusalém, ou seja, em 537 a.C. Os trabalhos foram realizados sob a direção de Zorobabel, filho de Sealtiel, e de Josué, filho de Josadaque. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, houve uma grande comoção. Muitos dos idosos que se lembravam ainda do belo templo de Salomão choravam de comoção, enquanto outros manifestavam alegremente os seus sentimentos. Dessa forma, se misturavam as duas manifestações da comoção do povo, de tal forma que se podiam ouvir a uma grande distância. Ao que indica, foi por esta ocasião que se compôs o Salmo de número 136. Neste meio tempo, Daniel estava na Babilônia e, de acordo com o capítulo 10 do seu livro, no terceiro ano do reinado de Ciro, isto é, em 536 a.C., Daniel teve uma revelação de uma guerra prolongada. Os leitores da Bíblia vão se lembrar de que esta revelação dada a Daniel se deu durante aquele período de jejum de 21 dias. Voltando a Jerusalém, nos anos seguintes, desde o início da reconstrução do templo sagrado, os judeus sofreram forte oposição durante os reinados de Ciro, Artaxerxes e Dario, rei da Pérsia. Após a morte de Ciro o Grande, no ano 530 a.C., Artaxerxes, seu filho, assume o reinado persa. O relato bíblico de Esdras, capítulo 4, nos informa que, nos seus dias, cinco homens samaritanos, a saber, Bislão,
Mitredate, Tabeel, Reum e Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, o qual ordenou o embargo da obra da casa do Senhor por volta do ano 530 a.C. Em Esdras 4:23 diz que a obra foi paralisada à força de braço e com violência. Note bem que Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus, página 502, chama este monarca que embargou a obra de Cambises, sucessor de Ciro, e que não pode ser confundido por um outro rei que leva o mesmo nome de Artaxerxes em Esdras 7 e Neemias 2. As notas de rodapé da Bíblia de Estudo em Ordem Cronológica, da CPAD, também faz esta ligeira observação, aludindo que o rei Artaxerxes, deste episódio do embargo da reconstrução do templo, é o mesmo rei Cambises. De acordo com o pastor Eurico Bergstein, a obra da reconstrução do templo ficou paralisada por cerca de 15 anos, enquanto que o povo habitava em suas casas estucadas. Após 15 anos de paralisação da obra, e depois da morte de Artaxerxes ou Cambises, Dario o Grande assumiu o reinado persa por volta do ano 522 a.C. Este monarca teve um papel fundamental na retomada da reconstrução do templo sagrado. Não confunda este Dario, rei da Pérsia, com o Dario o Medo, que lançou a Daniel na cova dos leões. Segundo o registro de Esdras capítulo 5, foi neste contexto que Deus levantou dois profetas, a saber, Ageu e Zacarias, a fim de profetizarem aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Ageu 1:1 diz que no início de setembro do segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, isto é, no ano 521 a.C., a palavra do Senhor veio através do profeta Ageu a Zorobabel, governador de Judá, e também a Josué, o sumo sacerdote. A mensagem de exortação em Ageu 1:8 era para que o povo subisse ao monte para trazer madeira e edificar a casa do Senhor, porque dela o Senhor se agradaria e nela faria aparecer a sua glória. Foi mais ou menos por este tempo que o sumo sacerdote Josué estava com a sua vida espiritual irregular diante de Deus. Suas vestes sacerdotais estavam sujas, a ponto de sofrer fortíssimas acusações por parte do arqui-inimigo de Deus. Porém, o sumo sacerdote foi alcançado pela misericórdia de Deus, de maneira que teve suas vestes trocadas e suas iniquidades perdoadas, conforme lemos em Zacarias capítulo 3. E em meados de setembro deste mesmo ano, 521 a.C., o Senhor suscitou em Zorobabel, em Josué e no resto de todo o povo o forte desejo de reconstruir o templo. Contudo, o relato bíblico de Esdras 5:3 a seguir, nos diz que Tatenai, que era o governador das terras ao ocidente do Eufrates, mais Setar-Bozenai, com seus associados, vieram até Jerusalém e perguntaram: quem vos deu licença para reconstruir este templo? Mas, como o Senhor estava a velar sobre toda aquela situação, os inimigos dos judeus não tiveram força suficiente para os impedir de continuarem a obra, enquanto esta questão não chegasse ao conhecimento de Dario e este tomasse uma decisão. E foi o próprio governador Tatenai quem escreveu uma carta ao rei Dario perguntando sobre a veracidade de uma suposta ordem do rei Ciro para edificar aquela casa de Deus em Jerusalém. O capítulo 6 de Esdras nos informa que o rei Dario deu ordem e buscaram nos diversos arquivos onde os documentos eram guardados. E assim encontraram o decreto de Ciro, no qual autorizava não apenas o retorno dos judeus para Jerusalém,
bem como a reconstrução do templo sagrado, financiado pelo próprio rei Ciro o Grande. E o governador Tatenai, Setar-Bozenai e seus companheiros deram imediatamente cumprimento às ordens do rei Dario, conforme Esdras 6 e 13. Este foi o segundo decreto autorizando os judeus a reconstruírem o templo, e desta feita é ditada pelo próprio rei Dario o Grande. Em Esdras 6,14 diz que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias. Este profetizava dizendo, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Aquele, por sua vez, profetizava, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E assim edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dario, reis da Pérsia. E assim, nos versículos 15 a 22, diz que em meados de fevereiro ou março do 6º ano do reinado de Dario, isto é, 516 a.C., o templo foi então consagrado no meio de grandes manifestações de júbilo. E a Páscoa foi celebrada em meados de abril, junto com a festa dos pães asmos. Passaram-se os anos e com a morte de Dario o Grande, em 486 a.C., seu filho Xerxes, chamado na Bíblia pelo nome hebraico de Assuero, foi designado para reinar sobre o vasto império medo-persa, com as suas 127 províncias, se estendendo desde a Índia até a Etiópia. Foi mais ou menos por esse tempo que uma jovem judia por nome de Ester tornou-se a rainha do grande império medo-persa após o infortúnio que ocorrera entre Assuero e sua esposa Vasti. A narrativa bíblica de Ester 1 e 3 diz que no 3º ano de seu reinado, Assuero fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por um período de 6 meses. Ao final de um banquete que durou por 7 dias, Assuero mandou que introduzisse na sua presença a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Diante desta recusa e após ter tomado conselho com seus conselheiros, Assuero depôs a rainha Vasti do seu cargo. E passadas estas coisas e apaziguado o furor do rei Assuero, os jovens que o serviam disseram-lhe que buscassem para o rei moças virgens, formosas à vista, para que dentre elas uma fosse escolhida rainha no lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei. E foi assim que uma jovem judia por nome de Ester, e que era sobrinha e filha adotiva de um judeu por nome de Mardoqueu, se tornou rainha de todo o Império Medo-Persa em janeiro do ano 479 a.C. A rainha Ester se tornou um instrumento nas mãos de Deus para dar livramento da morte certa de seu povo, que tinha sofrido uma represália por parte de um certo Amã. E de acordo com os 2 últimos versículos de Ester capítulo 10, o seu tio Mardoqueu se tornou o primeiro-ministro do reinado de Assuero, bem como um homem de imenso prestígio entre os judeus, por ter feito tudo o que pôde pelo seu povo e pela prosperidade da sua nação. Curiosamente, na ordem cronológica, os irmãos vão perceber que a narrativa histórica do livro de Ester se deu entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. A partir do capítulo 7 de Esdras, lemos a respeito da ascensão de um outro rei por nome de Artaxerxes, sucessor do rei Assuero. Note que este Artaxerxes não pode ser confundido com o outro Artaxerxes que comentamos agora há pouco,
o qual embargou a reconstrução do templo sagrado. Assim, após a morte de Assuero, o seu filho Artaxerxes assume o reinado por volta do ano 464 a.C. E cerca de 80 anos depois da primeira leva de judeus para Jerusalém, sob o comando de Zorobabel, no 7º ano do reinado deste Artaxerxes, ou seja, no ano 458 a.C., o grande rei nomeou a Esdras, sacerdote e escriba judeu, através de um decreto como encarregado dos assuntos civis e religiosos da nação judaica. Uma cópia deste decreto aparece na Bíblia, no livro de Esdras, capítulo 7, versos 13 a 28. Este é o terceiro decreto que tem relação com as reformas em Jerusalém. Em Esdras 7:9, lemos que o referido escriba deixou a Babilônia no primeiro dia de abril daquele mesmo ano, 458 a.C., à frente de um grupo de judeus que incluíam sacerdotes e levitas. Esta foi a segunda leva de judeus retornando para Jerusalém, composta por cerca de 1.754 pessoas, conforme se lê em Esdras 8, 1 a 20. Ainda em Esdras 8, 21 a 31, verificamos que aquela comitiva esteve por 3 dias às margens do rio Ahava, orando e jejuando para que Deus lhes concedesse uma boa viagem, haja vista que Esdras se envergonhara de pedir ao rei exército e cavaleiros para defenderem do inimigo no caminho. Depois deste momento de consagração e após uma longa viagem de aproximadamente uns 1.000 quilômetros, que durou 4 meses, a referida comitiva chegou a Jerusalém no 1º dia de agosto daquele mesmo ano, o ano 7º do reinado de Artaxerxes, conforme Esdras 7, 7 a 9. Em Esdras, capítulos 9 e 10, após 3 dias de descanso, Esdras e sua companhia ou comitiva deram início às reformas que duraram pouco menos de um ano, as quais se destacam. Primeiro, a reprovação de casamento com mulheres pagãs, diante do triste relato de que o povo não se tinha apartado daquela gente. Segundo, a oração e confissão de Esdras, ocasião em que ele rasgou suas vestes, arrancou os cabelos da sua cabeça e da sua barba. Terceiro, uma Assembleia Nacional para despedirem as mulheres estrangeiras. Cerca de 13 anos mais tarde, e agora a partir do 1º capítulo de Neemias, no 20º ano do reinado deste mesmo Artaxerxes, ou seja, em meados de dezembro do ano 445 a.C., Neemias, o copeiro deste monarca, estava na fortaleza de Suzã, quando recebeu a visita de um dos seus irmãos, por nome de Anani, que viera de Judá junto com os seus companheiros. Por esta ocasião, Neemias perguntou pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Diante do lastimável relatório sobre o povo, o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo, Neemias se assentou e se pôs a chorar e lamentar por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Cerca de 3 meses depois, ou seja, em meados de março daquele mesmo ano, 445 a.C., no capítulo 2, versículo 1 do seu livro, Neemias está servindo vinho diante do rei Artaxerxes, em tamanha tristeza. Ao ser questionado pelo rei sobre a tristeza que o abatia, Neemias conta-o sobre o que assolava a cidade de seus pais. O rei, então, se prontificou a atender Neemias no que ele precisava. E após ter feito uma oração, Neemias pediu ao rei autorização para ir a Jerusalém a fim de reedificá-la. Ao que prontamente o rei lhe concedeu, inclusive nomeando a Neemias como governador de Judá por um prazo de 12 anos, conforme lemos em Neemias 5, verso 14. Abrindo aqui um parêntese. Para o estudante de escatologia, e eu dedico esta curiosidade para o meu irmão Gabriel Barbosa Lima Júnior, é importante observar que, com a ordem do rei Artaxerxes, autorizando a reconstrução de Jerusalém, deu-se então o início da contagem das 70 semanas proféticas de Daniel capítulo 9,
Aquelas semanas de anos que comentamos logo no início deste vídeo. Lembraram-se? Lendo o versículo 25 de Daniel 9, a contagem das referidas semanas dar-se-ia, abre aspas, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, fecha aspas. De acordo com o pastor Severino Pedro da Silva, em seu livro Daniel, versículo por versículo, página 183, esta contagem se deu exatamente no dia 14 de março do ano 445 a.C. Fecho parêntese. Acompanhado pela terceira e última leva de judeus composta por cerca de 2.000 pessoas, Neemias saiu da fortaleza de Suzã no início do mês de abril e chegou em Jerusalém no início do mês de agosto do ano 444 a.C. Depois de 3 dias de descanso, ele saiu à noite na companhia de poucos homens, sem comunicar a ninguém qual seria o seu objetivo, conforme Neemias 2, 11 a 16. E em seguida, nos versos 17 e 18, ele declara a sua intenção de reedificar os muros. Porém, iniciada a reconstrução da muralha, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram de várias estratégias para fazerem a obra parar. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. Além deste contratempo, a união dos judeus na realização durante ou daquela grande obra ficou ameaçada, pois apesar da boa organização, surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Tratava-se de uma grande injustiça social entre as duas classes, conforme lemos em Neemias 5, 2 a 4. Os mais pobres tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altíssimos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Foi nesta altura que se levantou um grande clamor de protesto entre o povo, homens e mulheres, contra certos judeus ricos que os exploravam. Neemias, ouvindo, pois, o clamor do povo e essas palavras, muito se enfadou. O próprio Neemias também chegou a admitir, no capítulo 5, versículo 10, que havia emprestado dinheiro e trigo para aquelas pessoas menos afortunadas, porém não com usura. Contudo, Neemias, ao tomar conhecimento do problema, sabiamente o resolveu e a obra prosseguiu. Toda a obra durou 52 dias, vindo a ser concluída no dia 25 de setembro do ano 444 a.C. Durante este período da reconstrução do muro, segundo o que se lê no capítulo 6, Neemias sofreu várias ameaças de morte, fossem por cartas, fossem por profecias por parte de Sambalate, Tobias, Semaías, Gesem e da profetisa Noádias. No capítulo 7, 1 e 2 diz que após a conclusão da muralha, Neemias deu a responsabilidade do governo de Jerusalém ao seu irmão Hanani e a Ananias deu o comando da fortaleza porque ele era um homem muito fiel que reverenciava o Senhor. Encerrada a fase administrativa, é hora de iniciar os trabalhos no campo espiritual. Ao encontrar-se com Esdras, o escriba, que foi responsável pela reforma anterior, uns 13 anos atrás, Neemias propôs ao nobre colega que se fizesse a leitura do livro da lei de Deus aos ouvidos de todo o povo. No dia 1º de outubro daquele mesmo ano de 444 a.C., lemos em Neemias 8 que todo o povo se concentrou na praça, em frente à porta das águas, para ouvir de Esdras a leitura da lei de Deus que tinha sido dada a Moisés. Houve uma concentração enorme de homens, mulheres e sábios para ouvirem atentamente ao livro da lei,
desde o amanhecer até ao meio-dia. Esdras estava em um púlpito de madeira feito para aquele fim. Em Neemias 8,6 diz que Esdras cantou um hino e em seguida, no versículo 8, ele, junto com os seus auxiliares, leram o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Por esta ocasião, aproveitaram para realizar a festa das cabanas, pois nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. No capítulo 9 de Neemias encontramos o registro de 3 acontecimentos. Primeiro, entre os versículos 1 ao 3, se apregoou um jejum com arrependimento e confissão de pecados. Segundo, entre os versículos 4 ao 37, a benevolência de Deus foi relembrada. Terceiro e último, no versículo 38, uma aliança é firmada com Deus, cuja relação dos que assinaram o acordo segue no capítulo 10. Ocorre, meus irmãos, que depois de 12 anos como governador de Jerusalém, Neemias teve que retornar à Babilônia para tratar de alguns assuntos do rei Artaxerxes, conforme lemos em Neemias 13:6. Nos versículos 7 a seguir, temos a informação de que, neste período em que Neemias esteve ausente, ocorreram vários acontecimentos. Primeiro, o sumo sacerdote Eliasibe havia preparado um quarto de hóspede no pátio sagrado. Sabe para quem? Para Tobias, um dos inimigos que se opôs à reconstrução dos muros de Jerusalém e que havia se aparentado do referido sacerdote. Segundo, violaram o sábado. Terceiro, os judeus também haviam voltado a se casar com mulheres pagãs. Quarto, deixaram de entregar aos levitas a parte que lhes era devida, fazendo-os voltar para suas próprias terras. Quinto e último, um dos netos do sumo sacerdote acima mencionado se tornara genro de Sambalate, um dos associados de Tobias. Quando Neemias voltou a Jerusalém, ele ficou extremamente aborrecido com tais acontecimentos que aconteceram durante a sua ausência, a ponto de repreender os judeus, invocando maldição sobre eles, batendo em alguns e arrancando os cabelos de outros, fazendo-os jurar em nome de Deus que não concitasse mais em dar suas filhas em casamento aos filhos dos estrangeiros e tomar as filhas destes para dar a seus filhos. Nem Tobias foi poupado. A Bíblia diz que Neemias o expulsou, jogando todos os seus móveis para fora do quarto e mandou que se purificasse as salas e colocou de volta nelas os utensílios do templo de Deus. Desta forma, Neemias purificou os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro, designando-lhes responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Assim, Neemias termina o seu livro orando a Deus dizendo: em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. Se você gostou deste vídeo, dê o seu joinha, comente e compartilhe. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. E para não deixar de esquecer, beijo no coração e até a próxima. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.